Eu queria falar hoje sobre segurança pública. Segurança pública é um terreno minado que se presta a uma discussão ideológica que, se a gente não prestar atenção, a gente acaba reforçando um lado ou outro. E quando a gente se dá conta, está repetindo coisas que é de se perguntar se fazem sentido ou não. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente mexe com números, os números eles oferecem muitas pegadinhas para a gente, pegadinha mesmo. Por exemplo, já se percebeu, e eu estava lendo outro dia um estudo sobre isso, já se percebeu uma relação entre duas curvas, não uma relação, duas curvas que andam juntinhas. Consumo de sorvete em cidades litorâneas e número de casos de afogamento. Olha que interessante. Cai o número de afogamentos, cai o consumo de sorvete, cai o número de afogamentos. Sobe o consumo de sorvete, sobe o número de casos de afogamento. Alguém, de forma inadvertida, pode achar que consumir sorvete ou deixar de consumir sorvete interfere no número de afogamentos. Mas se você prestar atenção e fizer der uma olhada um pouco mais profunda, você vai ver que a gente consome mais sorvete no verão e você tem mais casos de afogamento no verão. Então, na verdade, não tem nada a ver o sorvete com o número de casos de afogamento, mas se eu te apresentar uma curva do aumento de consumo de sorvete com o aumento do número de casos de afogamento, você vai ficar impressionado pela semelhança das curvas. Você pode também, por exemplo, pegar duas cidades. A cidade que tem uma renda per capita mais alta e uma cidade que tem uma renda per capita mais baixa. E pode chegar à conclusão que em cidades mais ricas, como esta que tem uma renda per capita mais alta, acontecem tais coisas. E em cidades mais pobres, como essa que tem uma renda per capita mais baixa, acontecem tais coisas. Mas a cidade com a renda per capita mais baixa pode ter a melhor distribuição de renda, com todo mundo ganhando até mais do que na cidade mais rica, onde há 3, 4, 5 pessoas que ganham muito, mas muito. E com isso, aumenta a renda per capita, só que o conjunto da sociedade da cidade com a renda per capita mais alta pode ser bem mais pobre do que o conjunto da sociedade da cidade com a renda per capita menor. E você tira uma conclusão absolutamente equivocada. Então, estatística é algo que a gente tem que observar com muito cuidado. Muito cuidado. E se tem um dado, ou se tem um terreno onde tem dado para tudo que é gosto, é a segurança pública. E a segurança pública, ela acaba abraçando todo tipo de explicação. Eu vou me concentrar numa explicação, numa discussão, que é uma relação que se decidiu estabelecer entre a quantidade de armas e a quantidade de homicídios. Tem um lado, que é o lado da direita, que diz o seguinte: conforme aumenta o número de armas, e aumentou o número de armas no Brasil nos últimos anos, caiu o número de homicídios. Opa! Então, se eu tiver mais armas, e é o discurso do Jair Bolsonaro, é o discurso dos bolsonaristas, é o discurso de muitas pessoas, você tem mais armas, o cidadão de bem consegue se proteger e com isso você tem um número menor de homicídios, porque o bandido ele vai ter medo e não vai entrar na casa das pessoas. Reserva, como quem faz uma receita de um almoço, reserva. Aí tem o outro lado, que diz o seguinte: reduzindo o número de armas, você vai conseguir ter menos fonte para os bandidos pegarem as armas, porque afinal as armas que estão na mão do cidadão de bem são as armas que vão para a mão dos bandidos. E eles pegam essas armas e vão cometer crimes. Prova disso é que a origem de armas apreendidas, em algum momento, foi uma arma legal. Bom, então vamos lá. De 2021 para 2022, em todos os estados brasileiros,
todos, sem exceção, aumentou o número de pessoas com arma. Os dados são do anuário de 2023 do Fórum de Segurança. Então, o Brasil, em 2021, tinha 1.490.000 pessoas com armas na mão. Em 2022, o Brasil tinha 1.558.000. Se você pegar no período 2017 para cá, aumentou brutalmente, mais do que dobrou no Brasil. Então, em todos os estados brasileiros, você tem aumento no número de armas, sem exceção, nenhuma exceção. O que deveria acontecer? Se houve um aumento no número de armas em todos os estados brasileiros, obviamente, em todos os estados brasileiros, segundo a versão da direita, deveria ter ocorrido uma queda no número de homicídios. Claro. Porque se tem mais armas, e eu entendo que a sociedade está mais protegida e os bandidos estão com mais medo, vai cair o número de homicídios em todos os estados brasileiros. E segundo a esquerda, o aumento do número de armas deveria produzir um aumento do número de homicídios, e é por isso que tem que se combater essa cultura armamentista. Então, deveria ter um aumento. Simples assim. Se em todos os estados brasileiros aumentou o número de armas, ou tem que subir a criminalidade em todos os estados brasileiros, ou tem que cair a criminalidade em todos os estados brasileiros. Se você sair na chuva, você vai se molhar em 100% das vezes. A não ser que você tenha um guarda-chuva. Mas se você sair na chuva sem guarda-chuva, você vai se molhar em 100% das vezes. Não é em 90%, é em 100%. Isso é uma relação de causa e efeito. Se você colocar a mão no fogo, em 100% das vezes você vai queimar a mão. Se você pegar um copo de água e colocar no micro-ondas, em 100% das vezes, a não ser que o micro-ondas esteja quebrado, a água vai esquentar. Não tem jeito. Isso vai acontecer sempre. Se você soltar uma torrada, ela vai cair no chão. Não tem como. Vai cair, sempre vai cair. Sempre vai cair. Isso são fenômenos de causa e efeito. Bom, o que aconteceu no caso da criminalidade? Aí você pega as taxas de 2021 para 2022. Você vai ver que em 14 estados brasileiros caiu a taxa de homicídios. E em 13 estados brasileiros subiu a taxa de homicídio. Ué, a gente tem um número ímpar de unidades da federação, 27. Não dá para ter 13,5 para cada um. Mas é rigorosamente na metade possível. Você tem, em 14, você tem uma queda de criminalidade, de taxa de homicídios por 100 mil habitantes. E você tem um aumento de taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 13. E coisas impressionantes. No Mato Grosso aumentou 21%. E em Roraima caiu 17%. Em Rondônia, que é a região norte, aumentou 16%. E no Amazonas, caiu 10%. No Amapá, caiu 28%. Você percebe? No Mato Grosso, subiu 21%. No Mato Grosso do Sul, subiu 1%. Então, você tem aumento em todos. No estado onde mais aumentou, que é Sergipe, subiu. Mas no segundo estado que mais aumentou, que é o Espírito Santo, caiu. E aí? Como é que fica? Aí você pega o mundo. Pega o mundo. Pega um país da África que tem metade do número de armas por 100 habitantes do que no Brasil. Lesoto tem o dobro da taxa de homicídios. Pega um país como o Canadá, que tem 4 vezes mais arma do que o Brasil por 100 habitantes. Tem 1/10 da taxa de homicídios. Então o Canadá se presta a mostrar que
que você pode ter um país muito mais armado, mas muito mais armado, 4 vezes mais armado, com uma taxa de homicídios que é 1/10 da nossa. E Lesoto nos mostra que você pode ter um país com metade das armas que tem hoje no Brasil, então você tira metade das armas que tem no Brasil hoje por 100 habitantes e você tem o dobro da taxa de homicídios. Então, nem o excesso de armas mostra, porque tem país mais armado com mais crime também. Então você tem as duas realidades. Você tem dois fenômenos que não têm relação um com o outro. É uma conclusão que pode desagradar os dois lados. Para quem é a favor de um dos argumentos, tem que olhar a posição. Falar, mas peraí. Então, quer dizer que não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito entre número de armas e homicídio? Não dá. Não dá. Não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. Não dá. Com os dados disponíveis, não dá. Agora, o governo Lula mexe numa política pública, como o governo Bolsonaro também mexeu, porque querem. Porque um é a favor da arma, outro é contra. Mas nem quem é a favor da arma consegue provar que a arma é uma coisa positiva, nem quem é contra a arma consegue provar que a arma é uma coisa negativa. Tudo indica, com esses dados, que se você fechar todos os CAC, não tem mais CAC, tira todos os CAC, fecha os clubes de tiros, etc. e tal, você não vai ter impacto nenhum na criminalidade, nos homicídios. Zero. Não vai diminuir o número de homicídios, que é o sonho da esquerda. Acaba com os CAC. Tira todos os CAC. O mesmo se pode dizer se você duplicar o número de CACs. E facilitar. Também não vai baixar o número de homicídios. Porque nós tivemos um aumento de CAC brutal e não aconteceu nada. Ah, mas o Brasil, de uma forma geral, reduziu o número de homicídios. Sim, mas ninguém mora de uma forma geral. Eu moro numa cidade, eu moro num estado. Por que no meu estado aumenta o número de homicídios e no estado vizinho diminui? Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? É fundamental a gente ter essa explicação, né? Como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que pode você ter no Rio Grande do Sul um aumento do número de homicídios em 7,5% e em Santa Catarina ter uma redução do mesmo tamanho, 7,8%? Qual a explicação? É um negócio difícil de entender. A Bahia, que aparece com um número expressivo, né, muito alto de número de mortes, mas caiu 9%. A Bahia. O Ceará caiu 10%. E Pernambuco subiu 2%. E o Piauí subiu 6%. O Rio Grande do Norte do lado caiu 8,3%. Então, não é uma política pública. O crime é estadual, o homicídio é estadual, a apuração é da Polícia Civil estadual, a Polícia Militar é que faz um trabalho ostensivo, a Justiça Estadual é que cuida dos crimes. O que o governo federal tem a ver com isso? Nada. Nada. Só o Sérgio Moro, alucinado, e o Flávio Dino podem acreditar que eles fazem política pública na área de segurança. O ex-ministro Raul Jungmann, em cuja gestão os números de criminalidade começaram a cair, deu várias entrevistas dizendo: eu não chamo para mim esse resultado positivo, não. Eu teria que ser muito ousado para chamar para mim e dizer que eu fiz uma política pública capaz de transformar o Brasil. Ele disse isso em várias entrevistas. Em várias entrevistas. Já o Sérgio Moro dizia: fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo. Não é impossível. Não é impossível. Então, toda vez que a gente busca, num tema complexo, uma explicação simples, está errado. Está errado. Tem uma série de fatores. E começa com uma coisa muito simples. Para você saber como nasce o crime, você precisa conhecer o criminoso. Aí você vai saber qual é a arma que ele usou, se aquela arma realmente foi uma arma de um CAC, se foi uma arma contrabandeada, como é que ele matou. Nos homicídios que acontecem em casa, uma parte expressiva, coisa de 40%, não é arma de fogo.
não é arma de fogo. Nos homicídios que acontecem fora de casa, a maioria é arma de fogo. Agora, as pessoas que matam, na maior parte das vezes, se conhecem. Tem uma desavença. Não tem arma de fogo, ele vai matar. Porque ele mata. Mata o vizinho, mata a mulher, mata o sócio, mata o marido, mata o filho, mata o pai. E essas mortes não tem a ver com CAC. Não tem a ver com CAC. Se tivesse a ver com CAC, quem é que compra, quem é que vira CAC? Quem é que tem dinheiro para ser CAC? É uma pessoa mais velha. É uma pessoa mais velha. Não é uma pessoa de 18 anos que vai ter dinheiro para comprar uma arma. A maior parte dos homicídios é praticada e vitima os adolescentes e os jovens. De 15 a 24 anos, 18 a 25. A turma que não trabalha, não estuda, não tem dinheiro para ser CAC, fazer aula de tiro. Não tem nada a ver. Ah, mas ele rouba a arma do CAC. Quer dizer que todos os CACs agora estão sendo roubados em casa com suas armas? Claro que não. Eu não estou aqui defendendo as armas, eu não tenho arma. E não vejo como é que a gente pode ficar estabelecendo uma relação de causa e efeito entre coisas que não se relacionam. Temos que procurar uma explicação melhor que explique o comportamento das pessoas. Começando pelo fato de que, como a gente não investiga os crimes e não sabe, portanto, quem matou, a gente não sabe nada. Na semana passada, o Fernando Schiller falando dos números de segurança pública, eu lembrei a ele que nos Estados Unidos 65% dos homicídios são esclarecidos, na Inglaterra 90%. Então lá eles sabem quem matou. E com isso sabem o que aconteceu, de onde vem a arma, a motivação, tudo isso explica. Aqui é 8% de esclarecimento, em alguns estados 2%, sendo que dentro desse 8%, tá o marido que matou a mulher, saiu de casa, fugiu, ninguém sabe onde ele está. Foi ele. Crime fácil de esclarecer. Crime difícil a gente não esclarece. E tem algumas explicações de outra natureza, explicações demográficas. A taxa de homicídio entre os mais jovens é muito alta. Fernando Schiller lembrou isso. A taxa de assassinatos, e não é só no Brasil, não, de jovens, por jovens de 18 a 24 anos, na comparação com os jovens de 14 a 17, ou na comparação com os indivíduos de 25 a 34, é muito maior. Mas muito maior. Nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares. Quem mata e quem morre é jovem, na maior parte das vezes. Não é o camarada mais velho, que é mais centrado, mas não está no crime. Por que ele mata? Porque está no crime, porque está na droga. Porque está no tráfico. Aí esse camarada, a vida dele é curta. E será curta e ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai viver, vai ser preso. Vai morrer. E aí ele entra na estatística. Mas a estatística é para quem morreu. Então a gente sabe que foi quem são os mortos, porque tem o corpo, então você consegue saber quantos por cento são negros, quantos por cento são brancos, quantos são mulheres, quantos são homens. Você acha o documento, você sabe a idade, mas você não sabe a causa. Você não sabe... Então vem as denúncias. Aí surgem aqueles números, quer dizer, você pode deduzir que houve um feminicídio, se você apurar, mas uma mulher pode estar morta na rua e ela ser a vítima de um assalto, portanto um latrocínio, e ela pode ser a vítima de um acerto de contas por droga, e pode ser feminicídio também. Você não sabe. Então tem estudos falando de feminicídio, porque você tem a morte dentro de casa. Mas e a morte na rua? Com mulheres? A maior parte é homens que morrem na rua. Mas e a morte na rua de mulheres? Os estudos são precários. O cara que morreu na rua, ele era de uma facção? Ele era do tráfico de drogas? Ele era inocente? Bom, mas digamos que ele tivesse sido um apenado, egresso do sistema penitenciário. Ele estava no crime na hora que ele morreu? O que aconteceu? Aí você pode deduzir. Tomou 30 tiros. Bom, você deduz. Obviamente foi um acerto de contas. Ninguém vai gastar
para assaltar, e é um tiro e sai correndo. Então não são 30 tiros. Mas é tomar cuidado, gente, para a gente não cair fácil na esparrela. E a esparrela é a gente comprar fácil a versão de que armas são a causa da criminalidade crescente e armas são a causa da criminalidade decrescente. Não dá para estabelecer essa relação de causa e efeito com os dados de que a gente dispõe. Temos que estudar muito mais para levar o assunto segurança pública mais a sério. Infelizmente, no Brasil, é tudo no impressionismo e se presta à discussão ideológica leviana, o que é péssimo. A gente não pode abençoar isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é minha opinião sobre o assunto.